Eu tenho um desafio para te propor. Na próxima apresentação que você for fazer, pense numa história curta que ilustre aquele conteúdo que você vai apresentar ou uma parte daquele conteúdo. Na semana passada eu contei para vocês como que a gente consegue transformar o conteúdo de uma apresentação numa história a ser contada para a audiência. No vídeo anterior ao da semana passada, eu contei para vocês qual é o poder de contar uma história. Nós somos naturalmente contadores de história e qual é o poder dessa habilidade especificamente dentro de uma apresentação. E hoje eu lanço esse desafio para você. Como é que você pode ilustrar o seu conteúdo numa apresentação com uma história? Então seria uma pequena história dentro da grande história que é a sua apresentação. Existem três formas da gente fazer isso. A primeira é você contar uma história na qual você é o personagem principal. Então você vai contar como é que você chegou naquele tema para aquela pesquisa daquele trabalho a ser apresentado. Você vai contar como é que você teve a ideia para aquele produto que você está lançando no mercado, ou como é que você teve a ideia daquele projeto que você está lançando dentro da empresa, ou qual foi a sua trajetória até chegar na função que você executa hoje, por exemplo, no que você trabalha. Então, uma história na qual você é o personagem principal. Segunda forma de fazer isso, o personagem principal é o produto. Então, ou você vai contar uma história sobre o tema daquele trabalho, você vai contar uma história sobre aquele produto em si, ou você vai contar uma história sobre como a empresa foi fundada, ou sobre como a empresa chegou a se posicionar como ela se posiciona hoje no mercado, por exemplo. E terceira forma de fazer isso, uma história na qual uma terceira pessoa é o personagem principal. Então você pode contar uma história sobre a pessoa que teve a ideia sobre aquele projeto, ou as pessoas que participaram com você daquele projeto executado, ou uma história sobre uma professora que inspirou você a ter a ideia para aquele seu trabalho acadêmico apresentado, ou, por exemplo, a história da fundadora ou do fundador daquela empresa na qual você trabalha. Um exemplo bacana sobre isso é a palestra no TED do Bryan Stevenson, que é o neto da Rosa Parks, que é uma famosa ativista, e ele começa a palestra dele no TED contando a história da avó dele, da Rosa Parks, e como a presença da avó dele na vida dele levou ele a fazer aquilo que ele fazia no momento. Então essas são as três formas de colocarmos histórias conectadas ao nosso conteúdo dentro de uma apresentação. Uma última dica importante: a história ela tem um grande poder de persuasão, mas ela precisa ser sucinta. Evite colocar muitos detalhes, coloque detalhes suficiente para que a sua audiência consiga imaginar a história que você está contando e o seu conteúdo. Só isso já é suficiente para criar esse engajamento e criar essa conexão emocional.